Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o narrador e hoje trago a vocês uma história clássica da internet dos anos 2010. O melhor psicólogo escolar do mundo. Então coloque os fones, apague as luzes e boa história. Quando eu tinha 12 anos, cheguei à conclusão que todo mundo no mundo, incluindo minha própria família, me odiava. Eu nunca fui uma criança problemática, mas meus pais sempre estavam me tratando como tal. Por exemplo, eu precisava estar em casa antes das 17 todos os dias. Isso claramente restringia minha quantidade de tempo para brincar ao ar livre. Eu não tinha permissão para fazer amigos, para brincar em casa, nem permitido ir na casa de qualquer outro. Eu tinha que fazer a lição de casa logo depois que eu chegava da escola, não importava o quanto tempo levasse. Meus pais se recusavam a me comprar qualquer videogame e me obrigavam a ler livros, e em seguida escrever um relatório do livro que eu tinha lido para provar que eu realmente tinha feito. Agora, mesmo que essas regras listadas acima fossem bastante frustrantes para mim quando criança, não foi a coisa que mais me chateou. O que realmente me machuca é a falta de compaixão em nome dos meus pais. Minha mãe era uma mulher amarga que sempre me fazia se sentir culpado por todos os erros que eu cometia. Meu pai só demonstrava uma emoção: frustração. A única vez que ele falou comigo foi quando ele gritou comigo por receber resultados dos testes da escola ou para me bater por mau comportamento. Mas eu já disse o suficiente sobre eles. Vamos falar sobre o psicólogo da minha escola. Para sua própria privacidade, eu vou chamá-lo de Dr. Tanner, e obviamente esse não é o nome dele. Como a maioria das escolas secundárias dos Estados Unidos, um psicólogo está sempre disponível no campus durante os horários de aula para ajudar todos os estudantes que necessitam de um aconselhamento emocional, acadêmico, social, comportamental e etc. Sendo bem honesto, eu nunca vi nenhum dos estudantes falando com o Dr. Tanner. Todos os dias eu passava pelo seu escritório no caminho do refeitório, espreitando através de sua pequena janela da porta. Ele sempre estava sozinho ali, trabalhando com algum tipo de documento. Eu imaginava que a maioria das crianças estava com muito medo de falar sobre os seus problemas com um adulto, especialmente um adulto desconhecido. Por essa razão, eu levei 3 semanas para reunir coragem o suficiente de ir no seu escritório. 7 de abril de 1993 foi o dia que eu decidi expressar os meus problemas ao Dr. Tanner. Durante a pausa para o almoço, eu estava na frente da porta do seu escritório e bati. Através da janela, eu podia vê-lo levantar a cabeça, sorrir e fazer um movimento para que eu entrasse. E assim o fiz. Ele me cumprimentou com a introdução de si mesmo e perguntou o meu nome. Dr. Tanner era um homem de fala muito mansa e parecia irradiar bondade. Em menos de 30 minutos, eu divagava com o Dr. Tanner sobre o modo que meus pais me tratavam e como eles não se preocupavam comigo por nada. Depois de um tempo, minha voz começou a tremer e eu parei de falar. O psicólogo ouviu pacientemente toda a minha situação com os braços cruzados e sempre concordando com a cabeça. Eu meio que esperava que ele começasse a falar que eu estava enganado e que os meus pais me amavam muito, blá blá blá. Mas ele não o fez. Dr. Tanner se inclinou para mim com um sorriso no rosto e disse: "Fique sabendo que eu sou o melhor psicólogo escolar do mundo. E eu prometo que nós vamos resolver isso." Eu revirei os olhos. "Tudo bem, mas como?" eu perguntei. "Eu tenho meus caminhos. Sou um homem de palavra. Eu prometo que dentro de apenas um mês, a relação entre você e os seus pais vão mudar para sempre. E para melhor." Após uma breve pausa, ele continuou: "Porém, eu preciso que você me faça uma promessa. Você tem que me prometer que vai vir ao meu escritório depois da escola amanhã e que você não vai contar a ninguém que nós tivemos essa conversa hoje. Será o nosso pequeno segredo." Eu prometi. No dia seguinte, voltei para o Dr. Tanner depois da escola. Foi por volta das 4 horas em que entrei em seu escritório. Depois de uma recepção calorosa, ele me pediu para eu me sentar na frente de sua mesa mais uma vez. Ao me sentar, assisti Dr. Tanner fechar as cortinas da sala, e então ele sorriu. "Agora temos toda a privacidade de que precisamos." Começamos a falar sobre os meus gostos e interesses, meus assuntos favoritos na escola,
meus professores favoritos e coisas do gênero. Cerca de 1 hora de conversa. Então, o Dr. Tanner me ofereceu um refrigerante, e eu de bom grado aceitei a oferta, considerando que os meus pais nunca me permitiram beber refrigerante. Dr. Tanner estendeu a mão para o seu frigobar e tirou 2 pequenas garrafas de refrigerante já abertas e colocou sobre a mesa. Depois, continuamos a falar sobre o que estava acontecendo na minha vida, mas não demorou muito para eu desmaiar sob o efeito de qualquer droga que o Dr. Tanner tinha colocado na bebida. Levei 1 minuto ou mais para ajustar a minha visão, e quando eu o fiz, eu não sabia mais o que pensar. Eu estava algemado a uma cama e minha boca selada com fita adesiva. Eu imediatamente comecei a entrar em pânico, me contorcendo e puxando as algemas, mas logo desisti. Meus olhos se arregalaram em descrença depois de olhar ao redor da sala. Haviam cartazes de super-heróis fixados ao longo das paredes e fotografias dos atletas famosos nas prateleiras. No meio da sala, havia uma velha e enorme televisão, um Super Nintendo, vários cartuchos empilhados ao meu lado. Eu não sabia o que pensar. Aqui estou, em uma sala cheia de itens que a maioria das crianças morreria para brincar. Eu provavelmente teria chorado de alegria, se eu não estivesse chorando de desespero. Meu estômago afundou mais uma vez quando a porta se abriu e o Dr. Tanner entrou. Ele se sentou à beira da cama. "Agora escute", ele disse. "Lembre-se de que eu estou aqui para ajudá-lo e eu não vou te machucar sob nenhuma circunstância, ok?" Dr. Tanner removeu cuidadosamente a fita da minha boca e em seguida as algemas. Meu primeiro instinto foi continuar chorando, mas algo sobre o Dr. Tanner me fez sentir seguro. Ele sorriu para mim. "Você vai ficar aqui por um tempo, e durante esse tempo, você tem permissão para brincar com todos os brinquedos nessa sala enquanto eu estou aqui em casa. Mas quando eu sair de casa, eu vou ter que algemar uma de suas mãos em volta da cama. Você ainda pode assistir televisão, mas eu quero que você assista os canais de notícia enquanto eu estiver fora, tudo bem?" Sentei-me em silêncio, ainda tentando processar o que ele tinha me dito. "Então vá em frente, divirta-se. Eu estarei de volta quando for hora do jantar." Ele se levantou da cama, atravessou a sala e clicou no botão da TV, antes de trancar a porta atrás dele. Vários minutos se passaram, antes de eu perceber que o Dr. Tanner não estava brincando, e tudo o que me restava fazer era ligar o Nintendo e jogar Mario até anoitecer. Por volta das 7 horas, o Dr. Tanner voltou para a sala com 2 pratos de purê de batata e tiras de frango. Eu finalmente reuni coragem para perguntar a ele quanto tempo eu ia ficar naquele quarto. "Bem, cerca de 1 mês", ele respondeu. "Ou pode levar apenas algumas semanas. Eu só tenho alguns trabalhos que eu preciso fazer." Na manhã seguinte, eu acordei para a mão do Dr. Tanner batendo na minha cabeça de leve. "Ei, camarada, você não precisa acordar se você não quiser. Eu só preciso colocar isso de volta." Ele sussurrou, colocando a algema de aço frio no meu pulso. Eu olhei para ele. Ele estava vestindo uma camisa com colarinho e calças, um casaco coberto por cima do ombro e uma mala ao seu lado. Ele parecia exatamente como ele sempre estava quando eu o vi em torno da escola. Antes de sair, ele colocou o controle remoto da TV perto de mim e disse para ligar e assistir o noticiário local. A primeira coisa que eu vi quando liguei era um segmento Notícias de Última Hora. Um oficial da polícia, importante, estava em pé, em cima de um pódio, cercado por microfones. "Temos vários investigadores trabalhando com o objetivo de identificar os potenciais sequestradores, mas até agora não temos evidências. Membros do Corpo de Bombeiro afirmam que o menino tenha sido visto pela última vez por volta das 4 ou 5 da tarde no..." Eu comecei a ficar enjoado, quando uma fotografia minha apareceu na tela. Era a minha imagem do anuário do ano passado. Legendas para a fotografia exibidas no meu nome e minha idade. Minha escola, minha cidade. Acima da minha foto foram colocados os títulos: FBI começa a busca por criança e possível sequestro em escola estadual. As filmagens ao vivo continuaram, e agora, minha mãe e meu pai se aproximaram do pódio. Ambos pareciam ter olhos avermelhados. Lágrimas escorriam pelo rosto da minha mãe quando ela pegou o microfone. Eu nunca tinha visto tanta emoção vindo da minha mãe antes que ela chorou ao vivo na televisão, gaguejando em frases como
Por favor, devolva o meu bebê. Eu sinto muito. Por favor, traga-o de volta para casa. Quando meu pai pegou o microfone, eu quase esperava sua atitude fria como sempre, mas ele também tinha lágrimas nos olhos. Ele implorou ao mundo para trazer o seu filho para casa com segurança e, por fim, implorou pelo meu perdão. Eu sei que eu não tenho sido o melhor pai, mas porra, eu gostaria de ter sido agora. Por favor, traga o meu filho de volta. Desliguei a televisão logo depois. Minhas emoções estavam misturadas, pois eu nunca tinha visto meu pai chorar nenhuma vez. Eu me senti miserável. Meus pais estavam sendo submetidos a tanto, mas ao mesmo tempo, eu senti um alívio. Agora eu sabia o quanto minha mãe e meu pai me amavam. Quase 4 semanas se passaram, e o Dr. Tanner me tratou com o maior respeito e carinho. Ele me deixava de manhã algemado para a estrutura da cama, mas retornava à tarde para almoçar e jantar comigo. Também conversávamos e jogávamos videogame juntos. Eu nunca imaginei que ele seria tão bom no Mario Kart. Mas uma manhã, quando o Dr. Tanner me acordou antes de ir para o trabalho, eu notei um olhar severo em seu rosto. Eu também percebi que ele tinha acordado 3 horas mais cedo do que quando geralmente me acorda. É preciso ver as notícias de hoje, sem exceções. Eu quero que você mantenha a televisão ligada o dia todo e preste muita atenção nas notícias, afirmou ele severamente. Eu, é claro, obedeci e o vi sair do quarto. Cerca de 2 horas mais tarde, um segmento de notícias de emergência irrompeu o comercial de creme dental que eu estava assistindo. O título era Restos Humanos Encontrados. 2 homens vestindo terno ficaram um do lado do outro e começaram a falar. Estamos descontentes para trazer essa notícia triste nesta manhã em relação ao caso da criança desaparecida no início do mês. Um dos homens abaixou a cabeça, enquanto o discurso folheou alguns papéis. Ele continuou. Restos de um corpo foram encontrados em um saco de lixo debaixo de um viaduto. O corpo parece ser de uma criança, embora muito difícil distinguir. O corpo foi decapitado e queimado até as cinzas e os ossos. A tela se deslocou para a visão de um helicóptero no alto de uma estrada. Dezenas de carros da polícia se reuniram perto do fundo do viaduto. A voz de um homem ainda podia ser ouvida. Dentro da sacola, policiais encontraram a carteira de identidade do ensino fundamental rotulada como tal. A tela mostrou o cartão de identidade da escola que eu sempre mantive na minha mochila. O plástico derreteu, mas a minha foto e nome estavam intactos. Depois, a câmera mostrou ao longo meus pais. Eles estavam sentados entre os jornalistas. O rosto da minha mãe estava em uma careta dolorosa. Meu pai chorava com a cabeça baixa entre os joelhos. Eu desliguei a televisão. O Dr. Tanner voltou para casa muito tarde. Ele correu para o quarto, abriu as minhas algemas e colocou uma garrafa d'água na minha mão. Ele colocou as mãos sobre os meus ombros e sorriu. Eu te fiz uma promessa, não foi? Eu balancei a cabeça. Lágrimas fazendo seu caminho para fora de meus olhos. Você precisa me fazer uma outra promessa agora, ele sussurrou. Ele disse que eu precisava beber toda a água na garrafa e que isso ia me ajudar a dormir bastante, e que a partir de agora eu nunca poderia contar para ninguém que eu conheci ele. E eu prometi. Eu te disse, eu sou o melhor psicólogo escolar do mundo, não foi? Ele estava certo. Eu acordei mais tarde naquela noite. 8 de maio de 1993, véspera dos Dias das Mães. Para me encontrar deitado no meio de um parque. As estrelas estavam brilhando em todo o céu noturno. Eu reconheci o parque, que não era longe da minha casa. 1,5 quilômetros abaixo da estrada, eu vi a minha casa. As luzes estavam apagadas no interior, mas eu estava vendo meu pai sentado no degrau na frente da porta. Hesitante, eu o chamei. Ele levantou a cabeça lentamente, mas quando viu que era eu, ele se ergueu e saiu correndo para mim com os braços abertos, gritando meu nome. Minha mãe abriu a porta e saiu atrás dele. Dr. Tanner estava certo. As coisas mudaram com a minha família e eu. Meus pais sorriam e me tratavam com carinho. Eu não podia pedir um final mais perfeito. De vez em quando,
Eu vejo o Dr. Tanner pelo campo, falando em seu escritório. Raramente nós fazemos algum contato visual, e muito menos falamos uns com os outros. Mas às vezes, ele pisca para mim e dá um sorriso. Eu sempre vou manter a minha promessa e vou fingir que nunca o conheci. Mas sempre vai ter uma dúvida que vai atormentar a minha mente. Quem o Dr. Tanner decapitou e jogou embaixo do viaduto? Espero que tenham gostado. Fiquem seguros e até a próxima.